um relatório breve para os irmãos lá. Vou ter a oportunidade de pregar pela manhã e à noite também, né? Então, a responsabilidade, aí eu peço que os irmãos orem para que Deus possa me usar segundo a vontade dele. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, nós vamos ler o verso 15. Romanos, capítulo 10, vamos ler o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Irmãos, este versículo, né, ele faz parte de um conjunto de outros versículos em que Paulo faz várias perguntas, mas este versículo em especial, ele é assim, muito maravilhoso para nós, irmãos. Como pregarão se não forem enviados? Então, a igreja, irmãos, como o local onde nós nos reunimos, onde nós glorificamos a Deus, onde nós temos comunhão com os nossos irmãos, onde nós aprendemos a respeito da palavra e da vontade do Senhor, também ela é importante no papel de enviar pessoas para pregarem. E o apóstolo Paulo aqui, ele usa, né, um texto que está lá no Antigo Testamento, né? Quão formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho de paz. Então, quando nós enviamos um missionário para o campo, quando nós incentivamos alguém a pregar fora dessas quatro paredes aqui, né, em outros locais, esta pessoa tem os seus pés formosos, porque ele leva um evangelho de paz, ele traz boas novas. Tá? Então, este versículo realmente é maravilhoso. Né? Essas palavras foram usadas por Isaías lá no Antigo Testamento. E aqueles que atendem, né, esse chamado, né, eles têm um papel importantíssimo na obra do Senhor, irmãos. E é interessante porque é importante nós termos em mente qual era a nossa situação anteriormente e qual é agora a nossa situação como cristãos, como salvos em Cristo. Então eu gostaria que os irmãos fossem comigo lá na carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele tem o poder sobre aqueles que creem no Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele, né, falando a essa igreja, ele diz que o Evangelho, né, a salvação por meio de Cristo, o que ela faz com o homem? Verso 13, o qual nos tirou da potestades das trevas, né, do poder das trevas. Potestades são poderes. Então nós estávamos presos pelos poderes das trevas, mas Cristo, através do Evangelho de salvação, do ato de nós crermos em Cristo Jesus, Ele nos tira da potestade das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, o Evangelho, irmãos, ele tem essa força, esse poder, né? O apóstolo Paulo diz, né, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. E esse poder nos tira das trevas e agora nos traz para essa maravilhosa luz. E o apóstolo Pedro também, escrevendo na sua carta, né, na primeira carta de Pedro, ele também nos traz algo assim maravilhoso, que mostra a nossa nova posição diante de Deus e diante, né, do mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você consegue perceber que agora, nós, os que estamos em Cristo, fazemos parte desse reino de luz, nós temos agora uma posição diferente dos demais. Porque agora nós somos uma geração eleita. Nós somos um povo adquirido, né? Um sacerdócio real, aquele que vai apresentar os sacrifícios diante de Deus, né? Porque o sacerdote tinha esse papel. Essa nação santa, esse povo que foi comprado pelo sangue de Cristo, e o que nós devemos fazer? Anunciar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém. Esta é a nossa posição como salvos em Cristo. Amém. E nós devemos anunciar isso ao povo, ao mundo, através de uma mudança de vida, né? De um testemunho, de um bom testemunho. Nós temos que anunciar isso através da pregação do Evangelho, e muitos não podem pregar, podem ajudar, colaborar com aqueles que pregam. Tá? Então, é importante que nós tenhamos isso. E veja, irmãos, nós temos uma situação no mundo totalmente corrompido pelo pecado, né, que é um mundo para nós de paz. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus, ele nos deixou algo que o mundo não tem. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós fomos tirados das trevas, fomos trazidos para um reino de luz e um reino de paz, de uma verdadeira paz. Porque o mundo fala muito de paz, 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 mas no mundo não há paz, tá? Nem entre uma nação e outra, nem entre o povo e o seu próprio povo, nem dentro das próprias casas, muitas vezes, há paz. E tem pessoas que não têm paz nem consigo mesmo. Mas nós recebemos a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E devemos viver uma vida que possa transbordar isso. Consegue entender o quão grandioso é a importância e o quão maravilhoso é o ministério daqueles que anunciam esse Evangelho? E o que o apóstolo Paulo faz, né? Voltando lá para o nosso texto-chave. Então, vamos voltar lá para Romanos, né? Capítulo 10. Ele começa fazendo uma pergunta: como pregarão? Que é o versículo que nós lemos. Mas, no verso 14, ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, é importantíssimo entendermos que Deus nos capacita para podermos pregar o Evangelho, e fazer missões fazer missões na igreja local, fazer missões no seu dia a dia, mas também é sair da sua zona de conforto. É você assumir o compromisso
de sair de um local que você pertence e ir para outro local para anunciar o Evangelho. Como, pois, pregarão se não forem enviados? O apóstolo Paulo, ele nos incentiva a participarmos de forma ativa também em sair da sua zona de conforto e ir levar esta mensagem maravilhosa. Lembre-se sempre, irmãos, alguém saiu da sua zona de conforto e trouxe o Evangelho até você. Alguém fez isso. Talvez tenha sido um americano lá 50, 60 anos atrás. Mas talvez ele não alcançou este local. Outro saiu da sua zona de conforto e veio para este local. E eu posso testemunhar, meu próprio testemunho, né, que saí da cidade de São Paulo e vim para o Rio de Janeiro. Tá? Para servir a Deus através da pregação do Evangelho. Enviar alguém é também colaborar. Existem momentos, irmãos, em que Deus vai atuar para que o Evangelho chegue em outros lugares, tá? Talvez Ele possa falar ao seu coração, mas talvez Ele possa usar uma circunstância, um momento em que você está vivendo, ou o local onde você está vivendo. E nós podemos ver isso no livro de Atos, capítulo 8. Nós estamos estudando, né, o livro de Atos, já estudamos esse capítulo agora recentemente, mas olha o que acontece no capítulo 8, verso 3. Havia tido, né, o apedrejamento de Estevão, e então houve uma grande perseguição contra os cristãos na cidade de Jerusalém. E olha o que diz aí no verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e o encerrando na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Então veja só, todo aquele fato que aconteceu, né, aquela perseguição, aquela agressão contra os cristãos, ao ponto de Paulo invadir as casas e arrastar os cristãos com suas famílias para as cadeias. Alguns então fugiram, mas eles fugiram levando o Evangelho, anunciando a palavra. Então Deus utilizou aquele momento de perseguição em que os judeus acharam que estavam acabando com o Evangelho, estava piorando a situação, porque o Evangelho se espalhou, deixou de ficar só em Jerusalém, alcançou a Galileia, alcançou Samaria. Então perceba só, Deus pode usar as circunstâncias para que o Evangelho alcance outros lugares, tá? Ele pode usar essas circunstâncias. Outros momentos ele vai despertar alguém para que possa também participar, né? Então você tem o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, né? Ele estava ali na igreja de Antioquia, o evangelho já tinha chegado ali, já tinha se fundamentado, a igreja crescia, a igreja orava, jejuava, e de repente o Espírito Santo tocou no coração daqueles irmãos e falou: olha, eu quero que vocês vão fazer uma obra fora daqui. Vamos ver? Atos capítulo 13, versículo 1. A primeira viagem missionária, né? A primeira vez que nós vemos uma igreja realmente fazendo o papel de enviar. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos algo que ele experimentou. Olha aí, ó. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós percebemos, irmãos,
que no primeiro momento foi através da perseguição. Mas agora não. A igreja estava bem. Como nós aqui, estávamos todo mundo bem, de repente o Espírito Santo colocou no coração daqueles irmãos de separar a Paulo e Barnabé e enviar ele para uma obra que Deus havia preparado. Tá? É fundamental, irmãos, uma igreja local que envia e sustente missionários. Nós não temos nenhum missionário assim enviado, mas nós ajudamos no sustento pelo menos de 2 missionários. O irmão Francisco, que é nosso missionário, é membro dessa igreja, mas é nosso missionário lá em Niterói. Ele não congrega conosco aqui, ele trabalha lá. O ministério dele é lá, né? Ele tem os ajudantes dele lá. Ele enfrenta as suas lutas lá. Tá? Mas nós apoiamos eles de algumas formas. Mas nós temos também o pastor Toninho, né, que está lá em Alvilândia, no interior de São Paulo. E esses dias eu estava vendo no Facebook lá o trabalho com as crianças. Está bem animado o trabalho lá, irmãos. É maravilhoso saber que alguém está lá servindo a Deus e que nós participamos daquela obra. Meu querido irmão, você que oferta, que dá dízimo nessa igreja, todos os meses nós enviamos essas ofertas para o irmão pastor Toninho. E eu sei, irmãos, que apesar de ser uma oferta bem pequenininha, faz muita diferença no ministério dele. Não foi uma nem 2 vezes que ele, conversando comigo, falou: pastor, agradece a igreja aí, porque vocês são muito fiéis e tem sido muito importante para nós aqui. Porque ele está numa cidade do interior de São Paulo, pequenininha, deve ter, 10 mil habitantes. Não tem emprego, irmãos. Ele vive de missões. Então, é fundamental que nós sustentemos, enviemos e sustentemos. É fundamental uma igreja que também não somente envia, mas ora. Lembre de orar pelo pastor Toninho e pelo irmão Francisco. Lembre de orar por eles, para que Deus utilize esses homens na sua obra, dê sabedoria, dê paciência, dê força. Porque servir a Deus, irmãos, não é fácil. Nós estamos num mundo que é totalmente contrário a nós. Então nós não podemos nos descuidar. O nosso inimigo está em derredor bramando, procurando situações para criar algo que te atrapalhe. Nunca duvide, irmãos, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra as hostes espirituais que está agindo neste mundo, tá? E é fundamental também enviar ajudantes. Então, uma das coisas que eu me propus com o irmão Francisco, e eu tenho buscado cumprir, é assim, irmão, eu gosto de estar lá na congregação com ele, de participar, de estar lá junto com ele, de vestir a camisa. Eu não consigo estar todo domingo lá, mas pelo menos uma vez por mês. Às vezes eu me descuido, vai um pouquinho mais, mas estou sempre ali acompanhando. E para o ano que vem eu quero fazer um propósito com a igreja de nós irmos visitar o pastor Toninho. Para que a gente possa dar o nosso apoio também, ajudar na obra. Participar, ir lá, ver como é que ele está, saber como que ele está, como está a esposa dele, como estão os filhos dele, como está o trabalho da igreja. É fundamental isso, irmãos. Fazer missões é enviar, é sustentar, é orar, é ajudar. Tá? O apóstolo Paulo, ele era um homem cheio do Espírito, ele era um apóstolo, ele fazia sinais, ele era alguém usado por Deus. Mas olha o que ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Está escrevendo a igreja, os irmãos estavam em Filipe. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Agora olha o versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora.
Então aquele homem cheio do Espírito está agradecendo a colaboração, a cooperação, aquilo que aquela igreja fazia por ele. O apóstolo Paulo, ele mesmo fala, eu sei passar necessidade, eu sei passar aflição, ter abundância, sofrer, eu sei fazer tudo isso, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas ele está agradecendo, irmãos, ele está reconhecendo, e ele está dizendo, eu sempre agradeço a Deus por vós, pela vossa cooperação. Nessa mesma carta, né, o apóstolo Paulo vai dizer lá, né, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora olha o versículo 14, todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis, também, Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Então esta igreja, ela foi importante no ministério do apóstolo Paulo. Seja importante na vida de um missionário, irmão. Seja importante na obra do Senhor. Nós temos o privilégio, a oportunidade de poder fazer algo. Fazer missões, irmãos, não é só anunciar nas ruas ou pregar do púlpito. É também participar com outros que estão servindo ao Senhor. Tá? E eu tenho buscado incentivar esta igreja a sermos uma igreja missionária. Qual é o nome da nossa igreja? Igreja Batista Missionária Bom Pastor. Então, missão faz parte até do nosso nome. E se nós não participarmos em missão, irmão, de alguma forma, estamos falhando diante do Senhor. É importante que nós ajudemos, que nós oremos, que nós perguntemos. Eu tenho o WhatsApp do pastor Toninho. Se você quiser, eu passo para você. Eu garanto para você que ele vai ficar contente de um irmão aqui da Bom Pastor mandar uma mensagem para ele e falar, pastor Toninho, como é que você está? Estou orando por você. Porque quando eu recebo uma ligação de irmãos de São Paulo, irmãos, me fortalece. Há muito tempo atrás, logo que a gente veio para cá, teve uma irmã lá em São Paulo que mandou uma carta para a gente. Mandou uma carta para a gente. Está guardadinha lá em casa. Lá. É importante, irmãos. É importante. Porque quando você está longe dos seus, e o pastor Toninho, ele está longe, né? Ele não é de Alvilândia, né? Ele saiu de São Paulo. Cidade de São Paulo, né? São Paulo, São Paulo. Tá? Então é fundamental. Uma igreja que ore, que busque ao Senhor, que busque diante do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses. Um pouquinho mais para frente aí, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então o apóstolo Paulo está no campo, e ele escreve aos irmãos de Tessalônica e fala assim, rogai por nós. Ele está pedindo para aqueles irmãos orarem por ele, para que a palavra tivesse livre curso, para que a palavra pudesse alcançar aqueles que precisam, irmãos. Então é importante que nós separemos tempos para orarmos pelos nossos missionários, por aqueles que estão servindo a Deus, que foram chamados e estão sendo usados por Deus no campo missionário. Devemos orar até mesmo pela saúde dos nossos missionários. Olha o que João, quando ele escreve lá a 3ª carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, pouquinho antes de Apocalipse, 3ª João,
né, só tem um capítulo, né, versículo 1 em diante. Ele escreve para um presbítero, né, para um pastor chamado, não, para um irmão chamado Gaio. Olha lá, ó, o presbítero, né, porque João aí está no papel de presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como o bem vai a tua alma. Então, ele conhecia esse irmão, era alguém, né, que havia uma amizade, uma intimidade, ele sabia que aquele irmão era um homem salvo, íntegro, reto, a sua alma estava boa. Qual era o desejo dele agora? Que todas as coisas vá bem, inclusive a saúde. Ore pela saúde dos missionários, ore pela saúde do seu pastor, para que Deus possa nos fortalecer. Irmãos, passamos por uma pandemia. Graças a Deus, na nossa igreja ninguém foi atingido por essa doença de forma mortal. Tá? Não podemos nos descuidar, irmãos. É fundamental que nós oremos uns pelos outros, é fundamental que nós oremos pelos nossos missionários, mas também, muitas vezes, é necessário colocar a mão na massa. Gaste o seu dinheiro para estar com um missionário. Gaste o seu tempo. Vá até a casa de um missionário. É gostoso receber visita, né, não é? Não é verdade, irmão Zé Renato? É bom? É. Pois é bom receber visita. De vez em quando eu cobro os irmãos lá de São Paulo, irmão. Eu sou cara de pau, né? Eu cobro eles, falo, meu, vocês não vão vir aqui me ver, não? Faz tempo que vocês não vêm, pô. Tem alguns que eu fico na cola mesmo. É assim, irmãos. Muitas vezes nós temos que estar junto com as pessoas. E assim, irmãos, eu amo os irmãos aqui em Nova Iguaçu. Se eu sair daqui hoje, eu vou chorando também. Não, né? Vocês fazem parte da minha vida, da vida da minha família, do meu ministério. Então, vocês fazem parte. Temos que participar, temos que estar juntos, temos que ajudar. Olha o que acontece lá no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 14. Atos, capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João,